O governo poderá subir impostos para cumprir o acordo do diesel 46 centavos mais barato. Mas os caminhoneiros não se entendem e a greve continua. O preço dos alimentos sobe sem parar ou estraga no meio do caminho. A Petrobras já perdeu 100 bilhões de reais do seu valor. E os funcionários da Petrobras decidiram entrar em greve quarta-feira. O prefeito de São Paulo disse que a cidade garante a circulação dos ônibus apenas até amanhã. E no meio do caos, surgiu até o mercado paralelo de combustível. É o que você vai ver a partir de agora no Jornal das 18 horas. Olá, boa noite. Boa noite. Um dia depois do anúncio de mais um acordo que vai custar 9 bilhões e meio de reais aos cofres públicos, os caminhoneiros não terminaram a greve. Como já conseguiram quase tudo o que queriam, agora querem anistia de multas e aumento do número de pontos para não perder a carteira de habilitação. Em São Paulo, hoje parece feriado com as ruas quase vazias e a situação pode piorar. O prefeito de São Paulo disse que os ônibus da capital têm combustível apenas para mais um dia. A cidade de São Paulo está mais quieta que de costume, especialmente em início de semana. É que mesmo após o presidente Michel Temer ceder à pressão dos caminhoneiros e atender às reivindicações da categoria, os protestos nas rodovias do estado e do país continuam. Com isso, a situação de desabastecimento também permanece e gera um clima de total insegurança. Nesta segunda, a frota de transporte coletivo da capital paulista funcionou apenas com 67% da capacidade, mesmo nos horários de pico. Durante o dia, vai operar com 40%. Só há combustível até quarta-feira. Todos os dias, a Prefeitura renova os esforços para manter os serviços essenciais da cidade por mais 24 horas. O movimento de greve é legítimo, a reivindicação é legítima, a gente vive num Estado democrático, só que nós estamos numa situação grave. É tão grave que a Prefeitura, semana passada, decretou estado de emergência. Quer dizer, não é uma situação típica. Está mais controlada na cidade de São Paulo do que em outros municípios. Mas ela continua grave, ela continua uma situação delicada. Tanto que estamos aqui reunidos devido a uma situação que nós estamos enfrentando. A cada momento a gente tem tido operação para ganhar mais 24 horas, para ganhar mais um dia. A paralisação entrou no 8º dia e, conforme passa o tempo, aumenta o prejuízo. Segundo a Prefeitura, o município já tem um prejuízo estimado entre 100 e 150 milhões de reais. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse que o estado de emergência decretado na semana passada por conta da paralisação dos caminhoneiros não tem prazo para acabar. Segundo ele, a situação no município está controlada, mas ainda é bem grave. Os abastecimentos dos serviços básicos são garantidos por apenas 24 horas. A gente conta com a colaboração dos movimentos sindicalistas, que a gente espera tenham um bom senso, que não é o momento mais apropriado de aproveitar carona nessa greve para poder chamar a atenção para suas reivindicações justas. Os caminhoneiros fizeram protesto em 25 estados e no Distrito Federal. A situação é cada vez mais complicada nos serviços públicos essenciais, como escolas, hospitais, mercados e transporte público. Muitos serviços essenciais continuam restritos por causa da greve. Na área da educação, em ao menos 13 estados, não há aula nas universidades federais. Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins. Também não haverá aula na rede estadual de ensino em diversos estados e também no Distrito Federal. Assim como os combustíveis, os mercados e feiras também devem levar algum tempo para retomar a oferta normal de alimentos nos lugares em que o tráfego foi liberado. Segundo os produtores, o abastecimento de carne de aves e suínos pode demorar até 2 meses para se normalizar depois que for encerrada a greve. Nos lugares onde ainda há itens frescos, o preço aumentou. Na Paraíba, por exemplo, a situação é crítica na capital e no interior. O preço da batata já aumentou cerca de 200%.
Uma carta assinada por 106 hospitais privados em todo o país informou não ser mais possível garantir o cuidado a pacientes a partir desta segunda-feira, se a paralisação continuar. As entidades citam dificuldade de acesso para médicos e funcionários, além de falta de alimentos, ambulâncias paradas e problemas no recolhimento de lixo. Cirurgias agendadas e outros atendimentos estão sendo cancelados. Em outros serviços, como os Correios, cerca de 85% das correspondências não foram entregues no Espírito Santo. Em Goiás, 95% das distribuidoras registram a falta do gás de cozinha, que já chega a R$ 100 o botijão. Na Paraíba, o preço chegou a R$ 130. Na coleta de lixo, algumas regiões de Belo Horizonte não terão coleta nesta segunda-feira. No interior do Rio Grande do Sul, algumas cidades também suspenderam a coleta. No ABC Paulista, a operação dos caminhões de lixo em São Bernardo do Campo e Santo André também foram afetadas. O transporte público foi atingido em várias capitais brasileiras, entre elas São Paulo, São Luís, João Pessoa e Aracaju, que funcionaram com a frota 30% menor. Em Belo Horizonte e Cuiabá, houve uma redução de 50% da frota. Goiânia e Campo Grande, 15%. No Rio de Janeiro, houve uma redução de 60% e em Salvador, 40%. Já falta combustível em pelo menos 8 dos 54 aeroportos do país administrados pela Infraero. A recomendação é a mesma. Antes de ir para o aeroporto, o passageiro deve ligar para saber como está a situação. Apesar da falta de querosene, os aeroportos estão abertos e têm condições de receber pousos e decolagens. Nos terminais em que o abastecimento está indisponível no momento, as aeronaves que chegarem só podem decolar se tiverem combustível suficiente para a próxima etapa do voo. A Infraero informou que monitora o abastecimento de querosene de aviação por parte dos fornecedores que atuam nos terminais. A empresa está em contato com os órgãos públicos ligados ao setor aéreo para garantir a chegada dos caminhões com combustível de aviação aos aeroportos. A Infraero alertou aos operadores de aeronaves que avaliem o planejamento de voos para definir a melhor estratégia de abastecimento, de acordo com o estoque disponível nos terminais de origem e destino. Os motoristas de vans escolares realizaram um protesto hoje em São Paulo. De manhã, eles bloquearam a Avenida Paulista. Os motoristas de van escolares realizaram um protesto hoje em São Paulo. Eles, inclusive, bloquearam a Avenida Paulista pela manhã. Assim como os caminhoneiros, eles também protestam contra o preço dos combustíveis. Os motoristas dizem que, por conta da paralisação dos caminhoneiros, também não possuem combustível para fazer o trabalho regularmente e, por isso, deixaram de atender os alunos. Entre os manifestantes, há motoristas que atendem escolas públicas e particulares. O governo não teve saída e concordou com a maioria dos pedidos dos caminhoneiros. Depois de um domingo com muitas reuniões com os 11 ministros e secretários de governo, o presidente Michel Temer anunciou o novo acordo. A primeira reivindicação dos caminhoneiros, o preço do diesel terá uma redução de 46 centavos por litro, para que cada caminhoneiro tenha exatamente esse resultado na hora de encher o tanque. Essa redução corresponde, na verdade, aos valores do PIS/COFINS e da CID somados. E para chegar a esses 46 centavos, eu quero que todos os brasileiros e brasileiras saibam está assumindo sacrifícios no orçamento e, naturalmente, honrará essa diferença de custo sem nenhum prejuízo para a Petrobras. Quero anunciar uma segunda medida. O preço do óleo diesel, já barateado pela redução de 46 centavos, será válido pelos próximos 60 dias. Daqui a 2 meses, só haverá reajustes mensais. Assim, cada caminhoneiro
poderá planejar melhor seus custos e o valor do frete. O terceiro ponto que derivou de todas essas conversações. Eu estou editando uma medida provisória para que seja cumprida em todo o território nacional a isenção da cobrança do eixo suspenso nos pedágios, não só de rodovias federais, mas também das estaduais e municipais. Temos outra decisão, a quarta decisão. Assinei também medida provisória para garantir aos caminhoneiros autônomos, era uma das reivindicações, 30% dos fretes da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. Quero registrar que ainda há um quinto ponto, também uma terceira medida provisória, estabelecendo a tabela mínima de frete, conforme prevista no projeto de lei 121, que está sob análise do Senado Federal. O governo publicou ainda ontem, em edição extra do Diário Oficial da União, as 3 medidas provisórias, como os caminhoneiros pediram. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, deverá criar uma norma para que os PROCONs de todos os estados fiscalizem o cumprimento do acordo. A recomendação dada pelo presidente Michel Temer é que os caminhoneiros tenham como fiscalizar os postos para dizer se a redução de 46 centavos por litro está valendo, igual aos fiscais do Sarney, que na década de 80 tentavam segurar a infração. O governo poderá aumentar os impostos para subsidiar o preço do diesel. O programa de subvenção custará aos cofres públicos 9,5 bilhões de reais. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, vai ter de mexer no orçamento para compensar o impacto dos subsídios divulgados pelo presidente Michel Temer. Foi a proposta de acordo com os caminhoneiros para baixar o preço do diesel. Ele terá de fazer uma redução de 3,8 bilhões de reais. Os 5,7 bilhões virão da sobra apresentada dentro do orçamento. Dessa forma, o custo total do subsídio ficará em 9,500 milhões de reais. O ministro explicou que ocorrerá a redução dos 46 centavos que o governo prometeu diminuir na bomba e a diminuição dos 16 centavos dos impostos da CID e PIS/COFINS. O que eu disse até agora, atingimos o objetivo e o compromisso do governo de propiciar uma redução de 46 centavos no preço do diesel. 2, essa redução é amplamente clara, equilibrada e compensada do ponto de vista fiscal. Então, ela é consistente com a lei de responsabilidade fiscal, ela é consistente com a meta de primário que nós temos por ano, ela é consistente com a restrição do teto e, orçamentariamente, a gente está fazendo todas as compensações necessárias e, muito importante, ela é absolutamente transparente. Então, sabemos quanto nós estamos gastando, por que estamos gastando e como nós estamos financiando essa subvenção de 9,5 bilhões de reais daqui até o final do ano. Terceiro lugar, essa solução que nós apresentamos, ela preserva intacta a política da Petrobras. Segundo o ministro, parte da perda da arrecadação federal com a redução de 0,16% do PIS/COFINS e da CID poderá ser compensada com a aprovação do projeto de reoneração da folha de pagamentos. E os empregados da Petrobras decidiram entrar em greve a partir de quarta-feira. Segundo a Federação Única dos Petroleiros, a fiscalização vai durar 72 horas. Os funcionários reivindicam a redução do preço do gás de cozinha e dos combustíveis e também a saída imediata do atual presidente da Petrobras, Pedro Parente. Os empregados são contra a nova política de preços da Petrobras, que, segundo a federação, reduz a operação das refinarias. E veja a seguir mais informações sobre a greve dos caminhoneiros. E ainda no meio do caos surge até o mercado paralelo de combustível. Os detalhes em instantes. Até já!
presidente do Paraguai renunciou. Pela Constituição do país, Horácio Cartes vai ser senador para o resto da vida. A saída abre caminho para o vice se tornar a primeira mulher a presidir o país. O presidente paraguaio Horácio Cartes precisa agora de maioria simples no parlamento para ter a demissão aceita. A votação deve ser na próxima quarta-feira. A saída abre caminho para que a vice-presidente, Alicia Pucheta, assuma o poder temporariamente, o que a torna a primeira mulher a presidir o Paraguai. No dia 15 de agosto, assume o novo presidente eleito, Mário Abdo Benítez. A Constituição paraguaia estabelece que o presidente que está de saída será senador vitalício, com voz, mas sem voto. Na semana passada, Cartes inaugurou a embaixada do país em Jerusalém. O Paraguai foi a segunda nação, depois da Guatemala, a seguir os passos dos Estados Unidos nessa decisão. Cartes deixa como maior conquista uma economia em plena expansão, mas seu balanço na área social e política é alvo de críticas. Voltamos a falar sobre a greve dos caminhoneiros. Os autônomos que bloqueiam a entrada de cargas há 8 dias no Porto de Santos querem continuar a greve. Muitos estavam insatisfeitos com as propostas anunciadas pelo presidente Michel Temer no domingo. No Porto de Santos, o maior da América Latina, os caminhoneiros autônomos que bloqueiam a entrada de cargas há 8 dias defenderam a continuação da greve. Muitos estavam insatisfeitos com as medidas anunciadas pelo presidente Michel Temer no domingo. Para eles, a redução de 46 centavos no diesel não é suficiente. A proposta é insignificante, tá? Dentro do que o povo brasileiro precisa, perto do que... Né? Então o que a gente quer? A gente quer que chegue para o consumidor final um preço acessível, 50% mais barato de imposto. Ele fez uma publicação, parece que essa publicação que ele fez dos 46 centavos não é o que foi aumentado esse ano. Vamos colocar esse ano, né? Esse ano aumentou muito mais. Então esses 46 centavos não é ainda o que a gente entende de grande melhoria significativa. A greve dos caminhoneiros já provocou uma queda de 100 bilhões de reais no valor de mercado da Petrobras. Como a política de preços da companhia mudou, com reajustes apenas uma vez por mês, os acionistas venderam mais papéis hoje e as ações da companhia despencaram mais 14%. Foi o principal motivo para a queda de 4,5% na Bolsa de Valores de São Paulo. O presidente Michel Temer e os ministros fizeram uma nova reunião após o anúncio de medidas para monitorar a paralisação e as ações do governo para retomar o abastecimento. A repórter Renata Rocha acompanhou e tem as informações. O 8º dia de protestos dos caminhoneiros levou ministros e o presidente Michel Temer a se reunirem novamente em Brasília. Além de Temer, estavam presentes os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, o general Sérgio Etchegóin, do Gabinete de Segurança Institucional, Raul Jungmann, da Segurança Pública, Carlos Marum, da Secretaria de Governo e Gilberto Ock, da Saúde. No encontro foi feito um balanço de onde ainda haviam bloqueios, quais cargas permaneciam retidas e quais começaram a ser transportadas. Também foi feito um panorama da situação das refinarias e de todos os aeroportos do país. Um gabinete de gerenciamento de crise foi instalado e ficará aberto até que toda a situação seja normalizada. Nós estamos, naturalmente, esperando que este movimento de retomada da atividade acelere no curso do dia de hoje e amanhã, para que a gente possa caminhar no rumo da normalização do abastecimento. É um momento que a gente tem informações de praticamente todos os estados da federação, em que começa a haver uma retomada no andamento dos caminhões nas BRs, mas ainda não é aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. É um movimento que ainda é lento, nós temos que fazer com que os nossos motoristas fiquem conscientes de quanto eles são importantes para os brasileiros e o quanto nós necessitamos que volte à normalidade nas nossas estradas. Apesar dos pedidos do ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, para que o Congresso Nacional vote com urgência a reoneração da folha de pagamento, a pauta não foi apreciada nesta segunda-feira pelo Senado Federal. Na sessão, que estava marcada para hoje, a previsão era que os senadores votassem apenas medidas provisórias que estavam bloqueando os trabalhos.
Após a decisão do governo Michel Temer de atender todas as reivindicações dos caminhoneiros na noite deste domingo, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB, disse que vai negociar mais detalhes do texto com a equipe econômica antes de levá-lo ao plenário. Antes do anúncio feito por Temer, também estava prevista a votação de um projeto de lei que regula os preços de fretes rodoviários. Mas, por sugestão de Eunício, o texto ganhou medida provisória editada pelo governo nesta segunda. Com isso, o PL também deverá ficar para segundo plano. Uma outra reunião foi agendada para daqui a pouco no Palácio do Planalto. O Gabinete de Gerenciamento de Crise vai continuar acompanhando os desdobramentos da paralisação dos caminhoneiros. Mas não é só isso que está preocupando o presidente Michel Temer. Uma outra questão que também deve entrar na pauta é a iminência de que outras categorias possam cruzar os braços nos próximos dias, aproveitando-se da clara fragilidade em que se apresenta o governo, principalmente após sair desta crise com uma imagem ainda mais arranhada. De Brasília, Renata Rocha. E quando acontece uma greve com tantos reflexos, o que não falta é o jeitinho para resolver alguns problemas mais urgentes ou até ganhar dinheiro com a desgraça alheia. Pois a equipe de reportagem da RIT encontrou um mercado negro de etanol. Quem vai até lá paga o que pedem e vão embora sem problemas. Nem etanol, nem gasolina. A maioria dos postos de São Paulo está assim, de tanque vazio. Ao todo, o estado conta com mais de 8.000 locais para abastecer o carro. 2.000 só na capital paulista. Mas os consumidores estão sofrendo para encher o tanque. Eu aguento mais uma semana. Depois eu vou ter que começar a trabalhar de metrô. Os poucos postos que ainda têm algum combustível estão bastante concorridos. Estas imagens foram feitas durante a madrugada, em um posto da Zona Leste. São quilômetros de fila. Muita gente passou a noite no local para abastecer o veículo. E agora nós vamos mostrar na prática o drama de uma pessoa que precisa de combustível hoje em São Paulo. Nós vamos ver esse carro aqui, que é da nossa produtora. E a gente pode observar aqui, ó, olhando ali no mostrador, ele está com pouco combustível realmente. Só que nós descobrimos um posto de gasolina que ainda tem um pouco de etanol e um pouco de gasolina. E nós vamos até lá para tentar abastecer. Vamos ver como vai ser? Essa aqui é a Avenida Amaral Gurgel, onde fica o posto. Ela está localizada bem abaixo do elevado Costa e Silva, o famoso Minhocão. E a gente pode observar que toda a faixa da direita está ocupada pela fila. São veículos e mais veículos aguardando, tentando conseguir combustível. São quilômetros de fila. Nós finalmente conseguimos entrar na fila. Eu vou mostrar ali, ó. Nosso carro é o penúltimo, atrás, ou melhor, na frente daquele táxi. E essa fila vai até o fim desse quarteirão. E vem parar aqui, ó, na avenida. Ela dá a volta em todo o quarteirão. E esse ainda não é o final dela. Eu vou mostrar agora para vocês onde continua a fila. Aqui, ó, ao longo de toda essa avenida até chegar ao posto. São mais de 3 quilômetros de fila. E nós vamos ter que ter muita paciência agora. Por favor, fazer uma pergunta para você. Você está na fila aqui posto de gasolina aí. Mas o posto é na rua de trás ainda. Mas é essa fila aí, cara. Há quanto tempo você está aqui na fila? Tô meia hora aí. Eles aí. 40 minutos pra mais. Estamos esperando uns 40 minutos por enquanto. E vai tempo ainda, vai umas 2 horas, 3 horas fácil. E dá sorte ainda de chegar lá e ter gasolina. E ter gasolina, a gente tá na sorte aí. Se precisar ficar o dia inteiro aqui? Tem que ficar, né? Como é que eu vou andar com o carro sem gasolina? Como é que tá o seu carro aí, o tanque? Tá um pouco menos do meio tanque aqui, mas não tem o que fazer. Tem que esperar, cara. Completar no álcool. Tem que completar no álcool. R$4 o litro estão vendendo ali. O maior roubo que tem no país, isso aí. Por favor, eu tô vendo você empurrar o carro aí. Já acabou o combustível? Não, ainda tem, para economizar mesmo. Tem que fazer de tudo para economizar, até empurrar o carro. Mais melhor, né, meu amigo? Depois de quase 2 horas na fila, a gente começa a andar um pouco mais rápido e chega ao posto. Finalmente, nós estamos no posto. Vamos ver agora aqui qual que é a situação. O que dá para observar é que tem um carro na bomba, mas também tem alguns cones, indicando que o local está fechado. Vamos ver se a gente consegue abastecer aqui, ó. Tem uma fita isolando, parece que a gasolina acabou. Parece que o álcool acabou. Mas esse motorista nos dá uma dica de como conseguir o combustível. E você agora, tem combustível suficiente para quanto tempo? Cara, tenho para chegar onde eu preciso agora e voltar para casa, acabou. Porque o preço subiu, agora parece que é tipo assim, só o mercado negro e tal.
Mercado Negro? Tem Mercado Negro? Eu não sei não, mas estou vendo o pessoal enchendo um galãozinho ali, mas não consegui não. Perto dali, em outro posto, nós encontramos um mercado paralelo. Repare que os motoristas estão abastecendo o carro usando um funil. Esse galãozinho salvou aí a pátria de vocês, né? Com certeza, viu? Que eu estava na fila aqui e de repente o álcool acabou aqui nas bombas. Eu dei uma volta e quando eu voltei aqui encontrei um colega aqui que ele estava guardando um álcool aí. Eu perguntei a ele se tinha, ele falou, o rapaz tem uns 55 litros aí, dá para dividir pra gente. A gasolina está guardada em um galão. O homem conta que o combustível foi separado por um funcionário do posto e vendido à parte. Esse galão é que salvou aqui muita gente. Salvou pra caramba. Eu ia ficar na mão. Faltava 1/3 para acabar o meu combustível. Eu peguei fila 2 horas, quando eu cheguei, acabou. Fui calibrar o pneu, aí o fretista falou que tinha sobrado esse galão, aí eu adquiri. Estou dividindo aí com algumas pessoas aí para ajudar, né? Sem saber que estava sendo gravado, o funcionário do posto confirma, separou o etanol para vendê-lo para algumas pessoas. Como você consegue reservar, cara? Então, eu cheguei, logo cedo eu já tirei, né? Guardei já para não ter novidade. E fala que o preço está bem acima do mercado. Consegui na Lapa ali, no Chile, estava 6 pau, 7 pau. 6, 7 reais. O pessoal paga mesmo assim, né? Paga, né? Bom, e essa edição termina aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. Uma ótima noite para você e até amanhã.